Boa noite a todos os companheiros dessa casa, que Deus, que Jesus, possa estar sempre com todos os trabalhadores. Hoje estamos aqui mais uma vez trazendo um abraço dos companheiros do Amor e Caridade lá de Vila dos Teles, do Amor e Caridade de Tinguá. E hoje vamos estudar um pouco mais, sobre o Livro dos Espíritos, na parte primeira que fala das causas primárias, capítulo 1, que é Deus, e dos itens de 1 a 3 que fala Deus e o infinito. E a gente sabe que nós temos muitas dificuldades realmente para entender a questão de Deus, Nós temos dificuldades tremendas para entender um monte de coisa. Até a própria vida espiritual a gente percebe que muitas vezes jogamos todas as fichas aqui nesse mundo material e a parte espiritual a gente deixa a desejar, a gente tem dificuldades quando retorna. Imagina Deus, né? Tanto que Kardec pergunta lá o que é Deus, o que vem a ser Deus, com certeza. Ele ouviu 1000 definições do que vem a ser Deus. Uns falam que é a natureza, que seria Deus. Outros falam que é uma criança, porque é puro. Outros falam que é um ancião, porque já tem muita experiência. Outros já falam que é a união de todos os espíritos, de todas as coisas. Então, 1000 situações vão definindo Deus, mas Kardec pergunta o que é Deus para tentar, passar para nós, para que a gente pudesse entender, de alguma forma. E a resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a gente já consegue realmente perceber que Deus é fantástico, faz tudo. Isso quase ninguém, só aquele que está revoltado com Deus, com alguma coisa, é que finge, né, não acreditar em Deus, tal, mas a maioria, bem maioria mesmo, absoluta, sabe que Deus é o criador de tudo, né? A gente sabe que a gente tem dificuldades para acreditar se existe espírito, se existe reencarnação, saindo da doutrina espírita, e isso é muito questionado. Agora, quando se fala em Deus, não, quando se fala em Deus, a maioria baixa a cabeça e fala: não, Deus realmente é Deus. Mas não passa disso também, porque a gente não sabe realmente, não conhece essa natureza íntima de Deus, não é isso? Lá na questão número 2, Kardec pergunta: o que devemos entender por infinito? Resposta: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, para nós, dá outro nó também, porque a gente sabe que para nós tudo que começa, termina. A gente nasce, morre, as coisas que conhecemos também. Então, essa questão de ser eterno também é uma coisa que deixa a gente, né, bem confuso, como, que Deus sempre existiu, é, não foi criado, Ele que criou tudo, porque sempre existiu. Isso para nós é realmente complicado. A questão do infinito, que a gente sabe que nós fomos criados em algum momento e que não teremos fim, ou seja, somos infinitos a partir do momento que fomos criados. Isso nos traz uma certa alegria, porque temos tantos débitos, tantas ignorâncias, e quando a gente analisa que em algum momento vamos sair daquelas situações porque somos infinitos, o sofrimento pode durar, mas vai acabar em algum momento. A nossa ignorância pode insistir, mas vamos nos tornar espíritos elevados, porque é isso, Jesus fala que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então, na realidade, esse infinito para nós passa a ser realmente uma consolação. Agora, entender que Deus é infinito porque é eterno, que é o outro significado, para nós realmente é algo complicadíssimo. Né? Na 3, ele pergunta, Kardec pergunta: poderíamos dizer que Deus é infinito, já que ele deu lá a definição de infinito, e ele, tenta enquadrar Deus de alguma forma para o nosso entendimento. Seria infinito Deus? Aí a resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima
de sua inteligência. Então a gente percebe que em relação a Deus, a gente tem muitas dificuldades ainda para compreender por causa da nossa ignorância. Mas a doutrina espírita já nos traz ensinamentos que a gente consegue ir, pelo menos, entendendo um pouco, superficialmente, teoricamente, talvez na observação, né? Quando nos passa as qualidades de Deus, a gente consegue entender por causa dos ensinamentos da doutrina espírita. Né? Quando fala que Deus é onipotente, ou seja, pode tudo, a gente analisa o que a doutrina nos passa, a questão da criação dos mundos, a questão da criação da água, dos mares, né, das árvores, tantas outras coisas que o homem não consegue criar. Então, o poder de Deus é realmente fantástico e isso a gente tem certeza porque a gente está observando. Nós precisamos, né, ouvir, né, ou ler isso, ou ouvir isso através da doutrina espírita, para fixar, né, bem melhor dentro de nós. Depois, quando ele fala que Deus é onisciente, ou seja, sabe de tudo, a gente também, né, percebe que é verdade, porque as equipes espirituais de Deus que estão em todos os lugares, né, nossos anjos de guarda, espíritos protetores, e que a gente sabe através dos livros de André Luiz que existe todos aqueles dados, aquelas equipes com hierarquia, né, cada uma mais elevada do que as outras, e sabe, né, o que se passa com cada um de nós, sabe o que deve ser feito para nos ajudar na nossa caminhada, porque as informações vêm de cima para baixo e de baixo para cima. Então, Deus realmente, através de todos esses espíritos do bem, ele está realmente ciente de tudo o que acontece. Então, isso também vem através da doutrina espírita. Depois fala que ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares, também através, né, de seus representantes, que um dia, quando formos mais elevados, também seremos esses representantes de Deus, já somos. Só que a gente não sabe, né, utilizar corretamente esse mandato que Deus nos deu, mas de alguma forma já cooperamos com Deus também. Mas vai chegar um momento em que vamos nos elevar bastante e seremos um desses representantes de Deus, onde estivermos, estaremos representando Deus. Então isso é através da doutrina espírita. Quando fala que Deus é transcendente, sim, com certeza. Ele vem que vem e vai que vai. Ou seja, vai passando de tempos em tempos e é Deus. Ele continua sendo Deus. Né? Fala que é imutável, é misericordioso. A misericórdia de Deus é algo fantástico. Né? Se não houvesse a misericórdia de Deus, já estaríamos, né, perdidos há bastante tempo. É paciente. Então, essas qualidades de Deus, a gente consegue perceber observando, mas principalmente depois dos ensinamentos da doutrina espírita. Kardec faz um comentário também no Livro dos Espíritos, que ele fala que, explicando, né, por que cada qualidade dessa, algumas. E ele fala que Deus é imutável, porque se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, se Deus é imutável, então ele está firme ali, controlando tudo. As coisas acontecem por causa do homem, acontecem por causa das mudanças que tem que acontecer realmente, mas Deus está permitindo tudo, ele está controlando tudo. Se tivesse outro ser controlando acima de Deus, aí já não seria Deus, o Deus seria o outro. É isso que ele está falando. É imaterial porque não tem, né? Não tem nada a ver com a nossa matéria aqui encarnada. O Livro dos Espíritos fala que não tem nem a ver com a substância que forma os espíritos. A matéria de Deus, os fluidos que formam Deus, são fluidos diferentes, diferenciados. Fala que é único, que se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Então Deus realmente é onipresente, onisciente, não é isso? E ele fala que é todo poderoso porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa ou algum ser mais poderoso do que ele, que assim não teria
feito todas as coisas, ou seja, se tivesse algum ser acima dele, ele que teria que prestar contas a esse ser, quando na realidade Deus é único, é todo poderoso. Então, essas definições que Kardec ajuda a gente a entender, vem tudo por causa realmente da doutrina espírita. É a doutrina espírita que nos traz esse entendimento. E lá na notinha, né, fechando a pergunta 3, ele coloca: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. De dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra igualmente desconhecida. Então, as definições que a gente tenta dar para Deus, ou seja, que recebemos, a gente não consegue entender, porque estamos muito distantes disso. Mas, conforme eu falei, a doutrina espírita, conforme nós vamos estudando, a nossa mente vai se modificando, o nosso espírito vai se elevando, vamos deixando de lado as cegueiras, as ignorâncias, os vícios, as más tendências e vamos adquirindo virtudes. Conforme vamos adquirindo virtudes, nós vamos entendendo melhor, né, essa questão em relação a Deus. Por enquanto, não adianta a gente querer quebrar a cabeça para entender, porque a gente não entende direito nem de como é que funciona o nosso planejamento de vida, a vida espiritual, todas as leis de Deus, essas coisas todas que a doutrina espírita nos passa, a gente já tem grandes dificuldades para praticar. Mas nós já entendemos algumas coisas, né? Conforme eu falei, Deus criou tudo. Sabemos que sim. As leis de Deus são justíssimas. Sim, a doutrina espírita nos passa da ação e reação, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que resgatar de alguma forma. Eu matei, tem que morrer? Não. Por isso que é justo. A pessoa pode ter matado muitas pessoas, vai morrer a quantidade que for necessária. Ou vai trabalhar pelo amor, né? Já que o amor encobre, né? Um caminhão, uma multidão de pecados. Então, na realidade, as leis são justas por causa disso. A gente comete delitos que a gente pode corrigir, reparar de uma outra forma, né? Praticando o bem, praticando o amor. Mas a gente sabe que existem espíritos que fazem questão de resgatar, de corrigir os erros iguais aos que foram praticados. Então, por isso, muitas vezes, a gente vê companheiros passando por sofrimentos e fala, teria que passar por esse sofrimento. Muitas vezes é uma expiação, porque o espírito não se modifica nunca, então ele tem que passar por um aviso para ele poder se modificar, vai se revoltar, mas depois vai entender que foi ele que criou aquilo tudo. Ou o espírito já está numa rota de evolução firme e ele pede, né, a Deus para, no planejamento de vida, ele passar pelos mesmos sofrimentos que ele fez outras pessoas passarem. Então dizem que isso é muito meritório e adianta bastante, né, a transformação, a correção, né, a modificação de um espírito imperfeito para um espírito elevado. E depois a gente sabe que a reencarnação é a grande misericórdia de Deus, né? Através da doutrina espírita a gente conhece a misericórdia de Deus justamente através da reencarnação, que a gente precisa reencarnar muitas e muitas vezes. Vai chegar um momento em que a gente não vai precisar reencarnar na Terra, depois não vai precisar reencarnar em outro mundo, e assim vai por outros mundos, até chegar numa condição que não precisaremos mais reencarnar. Estaremos já, né, como espíritos puros. Vai levar muito tempo, mas essa é a misericórdia de Deus, esse é o objetivo. A gente começa a fazer um monte de coisa errada, vai sofrendo, vai reclamando de Deus, vai pedindo perdão, vai seguindo em frente até chegar no momento, né, de grande elevação. E isso só é possível, só é adiantado por causa da reencarnação. Né? Conforme o livro dos Espíritos pergunta se a gente poderia evoluir sem reencarnar, eles falam que sim, só que demoraria mais, porque teria imperfeições que, reencarnado, né, a gente consegue se envolver naquelas imperfeições e às vezes sair com grandes forças. Às vezes recai de novo, às vezes sai depois com grande sofrimento. Já no plano espiritual conseguiria, mas levaria muito mais tempo,
porque não estaríamos sentindo na pele, né, as dificuldades que nos faz melhorar. Na Terra, por exemplo, que é onde nós estamos, isso a gente percebe a todo instante. Todo dia tem um monte de manchetes dolorosas. Todos os dias tem um monte de tragédias, sofrimentos. E aí a gente fica pensando, caramba, né, será que é comigo agora? Então, esse sofrimento antecipado, que muitas vezes a gente passa realmente, Jonas de Anjos fala que a gente tem que confiar em Deus. O próprio Jesus colocou, né, cair 1.000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda e vai embora, né? Segue em frente. Se for contigo, tu tá ali dentro dos 1.000 ou dos 10.000. Se não for, tu vai passar ileso e vai seguir em frente. Então, a reencarnação é a grande misericórdia de Deus e a gente recebe ajuda de todas as formas. Por isso que Deus é presente ali, onipresente, está junto da gente através de outros companheiros, nossos anjos de guarda, espíritos protetores. Então a gente vai percebendo que aquelas qualidades de Deus são verdadeiras, porque a gente vai sentindo isso, vai identificando isso no nosso dia a dia, né? O mandamento maior, né, que é a lei de amor, é sublime, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus, a gente tem que ir entendendo suas leis e compreendendo, ver que é justo, que aí o nosso amor vai aumentando. Ao próximo, a gente tem dificuldade de amar. A gente tem que primeiro amar a nós mesmos. Então, vamos nos amar, vamos amar o próximo praticando bem e conseguiremos também amar a Deus. Tanto que eles falam que não se ama a Deus sem amar ao próximo e a nós mesmos. Não se ama ao próximo sem amar a Deus e a nós mesmos. Não vamos conseguir amar a Deus e o próximo se não nos amamos. Então, é realmente algo sublime que a gente tem que aprender realmente a praticar. E a gente percebe que aquela caridade, né, segundo o entendimento de Jesus, é o resumo na prática mesmo desse mandamento maior, dessa lei de amor. Tanto que eles falam que a bondade, que faz parte da caridade verdadeira, de você ser bondoso, de você dividir, de você auxiliar, ser companheiro, paciente, tudo isso faz parte da bondade. Você só vai conseguir fazer isso se você for indulgente. Ou seja, você vai conviver com pessoas difíceis, ou a gente mesmo acaba sendo difícil num monte de situação. Nós vamos perceber que aquelas pessoas que estão sendo, de repente, difíceis para nós, substitui, de repente, um momento em que nós fomos difíceis. E se ela nos fizer alguma coisa, a gente tem que perdoar sempre, porque a gente precisa de perdão a todo momento. Então, essa caridade verdadeira, segundo o entendimento de Jesus, chamado BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, é justamente a prática do amor, a prática do mandamento maior, realmente no dia a dia. Então, a gente pode não conhecer a natureza íntima de Deus, mas a gente conhece e já algumas coisas, né? Podemos dizer que muitas coisas, talvez teoricamente, talvez outros já na prática, outros bem mais. Então, a evolução de cada um, só Deus consegue medir. Mas a gente já consegue realmente entender na prática todas essas qualidades de Deus. E conforme a gente for evoluindo, for aprendendo, for se melhorando, a gente também vai acabar um dia conhecendo mais sobre Deus. Mas o que importa agora, nesse momento, é a nossa transformação moral e intelectual. A intelectual a gente vai seguindo firme, mas a moral a gente precisa adquirir e colocar em prática. E para colocar em prática, somente praticando essa caridade verdadeira. Que possamos aproveitar essa doutrina espírita tão maravilhosa, tão, né, consoladora, esclarecedora, para que possamos nos melhorar a cada momento e um dia, né, chegarmos a um ponto bem mais elevado. Tá bom? Que Deus, que Jesus continue com todos, que esse trabalho continue sempre evoluindo e que possamos continuar sempre nos nossos estudos, tá bom? Fiquem todos com Deus. Boa noite para todos.